Oi, gente. Hoje eu tô aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. E essa aula vai ser sobre o capítulo 10, os gêneros textuais do sistema publicitário. Bom, o sistema publicitário, ele é um sistema que tem a intenção de persuadir, né, de convencer alguém. Para isso aí a gente vai ver mais para frente que nós vamos utilizar uma função da linguagem, que é a função apelativa. Esse sistema, ele ganhou relevância, né, porque ele está desempenhando o papel de fortalecimento da economia. Né? Então, é por isso que é muito importante a gente estudar o sistema publicitário. Características desse sistema. Primeiro, ele tem a presença de vocativos, imperativos e pronomes da segunda pessoa do discurso. Por quê? Se eu vou usar a função apelativa da linguagem, né, que é aquela que tem a intenção de persuadir ou convencer alguém de alguma coisa, eu preciso de estratégias que façam com que eu consiga trazer essa persuasão aí para as pessoas, certo? Então, os vocativos, os imperativos, principalmente os pronomes da segunda pessoa, eles são marcas aí que vão nos ajudar a trazer essa persuasão, trazer esse convencimento aí de alguém. Chamada frase principal com texto complementar. Geralmente na chamada, estrutura circular, ou seja, o início e o fim aí dessa propaganda vai apresentar o mesmo tema, tudo bem? Então eu tenho uma frase principal e essa frase ela vai servir para chamar a atenção, tudo bem? E a gente começa aí e termina falando sobre a mesma coisa, né? Sobre o mesmo tema. Linguagem expressiva, figuras de linguagem, figuras de efeito sonoro, tudo isso para sustentar a mensagem que está sendo passada ali. Emprego intencional e criativo da polissemia e das ambiguidades. A ambiguidade, o duplo sentido aí das frases. Polissemia, quando uma palavra tem mais de um sentido, ok? Dependendo do contexto. Imagens, letras estilizadas e cores. Isso aí vai servir para chamar a atenção, né, da pessoa que a gente quer persuadir ali, né? Do público-alvo daquela mensagem. E objetividade e concisão, né? A mensagem ali, ela precisa ser passada de uma maneira objetiva. Bom, a estrutura do anúncio publicitário. O título é aquilo que vai servir para chamar a atenção do leitor, né? E para isso ele vai ser escrito com letras maiores, né? Letras mais chamativas, vão usar cores chamativas, enfim, para que o leitor ele preste atenção naquele anúncio. Corpo do texto, né? Que tem um intuito persuasivo aí e que vai possuir adjetivos, verbo no imperativo, imagens. E muitas vezes a linguagem informal é utilizada para tentar uma proximidade aí com o leitor, tudo bem? Então a linguagem informal serve para trazer essa proximidade aí entre aquele anúncio e o leitor daquele anúncio. Marca, ou seja, o logotipo da empresa, uma assinatura institucional, tudo para poder representar de onde é aquele anúncio, de qual empresa é aquele anúncio. E o contato, né, que é obviamente a forma como a gente vai conseguir chegar até essas empresas, né? Os telefones, as redes sociais, enfim. Estratégias de persuasão. A gente tem aí a primeira estratégia, que é a estratégia da sedução. Vamos observar essas imagens aqui. A gente tem aí um ator, né? Que é, para algumas pessoas, um ícone de beleza. E a gente tem uma mulher, ela tá cheirando aí o pescoço desse cara. Então, é uma tentativa aí de mostrar que esse perfume ele vai atrair as pessoas, ele vai chamar a atenção do público ali, que seria a mulher. Então, se o homem estiver usando esse perfume, ele vai alcançar o objetivo dele, que é atrair aí, né? O objetivo dele, que é atrair aí as mulheres, a atenção das mulheres. A gente tem um outro perfume, né? Onde tem uma imagem bastante glamurosa, muito dourado, né? Para representar aquela ideia da riqueza, aquela ideia do ouro. O vestido dela é bem brilhoso. É uma mulher que chama bastante atenção, né? Então, essa aí é a nossa primeira estratégia de persuasão.
Continuando na estratégia de persuasão aí da sedução, a gente tem essa imagem da Coca-Cola. É uma imagem simples, né? Não tem muitos detalhes, mas tem uma frase aí que já vale por por essa imagem que é abra a felicidade. Ou seja, se você tomar uma Coca-Cola, se você abrir a garrafa, a lata de Coca-Cola, você está abrindo a felicidade. Aquilo é o que vai te fazer feliz. Então, essa publicidade aí da Coca-Cola, ela tenta fazer com que a gente pense que aquilo é necessário, né? Aquele produto é necessário para a nossa felicidade. Estratégia de comoção. Imagem da apostila que fala assim, às vezes, uma imagem comove sem a necessidade de palavras. A gente tem aí duas pessoas fumando, né? E a criança ali no meio com essa máscara aí para poder respirar, né? Porque em volta dela não existe esse ar puro aí. (18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O que a gente tem aí, né, é uma imagem da boneca e ela tampando os olhos, tentando trazer essa ideia de comoção, né? A boneca para mostrar, né, que ainda são crianças, tudo bem? E por último aí uma imagem sobre violência contra a mulher, né? E a imagem ela aparenta estar amassada, né? Tenta trazer a ideia de que aquela mulher ela foi violentada, tudo bem? E a ideia de que isso deveria parar, né? Stop, pare com a violência contra a mulher, a violência doméstica, enfim. Intimidação. Propaganda aí sobre essa doença, né, a síndrome alcoólica fetal, e fala vidas sim, álcool não. Ou seja, se você utilizar o álcool, você pode estar matando aí a criança, né, o feto. Um dia menos sem cigarro é um dia a mais na sua vida. Ou seja, se você continuar fumando, você vai se matar, né? É basicamente isso que a propaganda quis dizer aí. Assim, e também tem aí essa imagem do maço de cigarro, né? Que mostra que conforme eles são retirados, os dentes, né? A imagem do que seriam os dentes da mulher vão sumindo aí, porque isso quer dizer que o cigarro ele faz mal para os dentes, né? Ele pode fazer com que as pessoas percam aí os dentes. Propaganda e publicidade. A propaganda, ela constitui aí a divulgação dessas mensagens, e as mensagens elas são voltadas para o convencimento, né, para a adesão das pessoas por alguma ideia, por algum princípio, né? Então a propaganda ela pode ter um caráter político e a publicidade não. A publicidade ela tem aí a intenção comercial, a intenção de divulgar os produtos, divulgar os serviços, mas nada impede que essas duas palavras sejam usadas como sinônimos, tá? Então, propaganda e publicidade, embora tenham aí esses sentidos um pouco diferentes, podem ser usados como sinônimos. Alguns gêneros publicitários, folhetos e panfletos, né? Panfleto é aquilo que é distribuído ali na rua para trazer as informações sobre determinado lugar, um restaurante, uma loja, enfim, como esse exemplo aí, né? Aí, onde está escrito restaurante, seria o nome do restaurante, o desconto para chamar a atenção, a imagem, né? E por último, o contato, como a gente viu lá nas características. É importante lembrar que as características, elas não são fixas, tudo bem? Pode acontecer de um panfleto, de um folheto, de um folder não seguir aquela ordem de características, tá? Isso não tem problema, porque esse gênero ele não apresenta essas características fixas, elas podem mudar. Folders. Os folders são parecidos com os panfletos, mas neles são passadas uma maior quantidade de informações. Se nos panfletos, né? Vou voltar aqui no slide.
Se nos panfletos eu tenho o nome do lugar, uma imagem para chamar aí a atenção, né, para chamar a atenção para aquele determinado lugar, e o contato, no folder eu vou ter uma maior explicação sobre determinada situação, determinado assunto, como esse, por exemplo. É um folder sobre um festival de jazz. E aí tem a chamada, né, que seria o festival aí de jazz, o microfone no meio, embaixo a data, um texto aí que seria o texto para tentar chamar o pessoal para esse festival, enfim, as informações. E dentro, né, porque ele é um papel dobrado em algumas partes, e dentro vem maiores informações sobre esse festival, né? Viriam maiores informações sobre esse festival. Então, ele tem a intenção de passar mais informações do que um panfleto passaria, por exemplo. Faixas. As faixas são colocadas normalmente em lugares estratégicos para passar uma informação para muitas pessoas de uma vez. É uma solução barata, né? Para quem quer passar uma informação. A gente pode perceber essas informações nos exemplos aí, né? A primeira faixa fala sobre a festa das crianças, né? Então tem data, hora, atrações, enfim, valor da entrada, né? No caso, a entrada franca, né? E já na outra tem uma faixa aí que seria uma declaração de amor, né? Da Natália para o Fábio. Ela quis mostrar para todo mundo esse amor dela por ele. Então a faixa ela tem esse intuito de passar uma informação para muitas pessoas de uma vez. Depois disso aí nós temos a placa. As placas elas têm um intuito parecido com o das faixas, né? Mas elas são menores, elas são mais objetivas do que seriam as faixas, né? A gente tem a primeira placa aí que fala beber e curtir no bar do Jair, proibido entrar bêbado, sair pode. Então aí ele passou as informações que ele queria, né? Que esse é o bar do Jair, que ali pode beber, pode curtir, não pode entrar bêbado, mas sair pode. Aí a gente tem o segundo exemplo, que seria esse do pintamos casas a domicílio. É muito importante deixar claro que é a domicílio, né? O terceiro exemplo aí da manicure. Manicure, faça pé e mão e ganhe uma sobrancelha. Perfeito. E o último, cansado de ser feio e gordo? Seja só feio. Academia e o telefone aí da academia. Né? Então a placa ela tem o intuito aí de ser um pouco mais objetivo do que a faixa. Trazer para a gente aí a informação necessária e, enfim, o contato, né, se for necessário. Cartazes. A gente tem aí exemplos de trabalhos escolares, né, esses cartazes feitos a cartolina, que a gente conhece bem, né, esse primeiro aí é um cartaz falando sobre a intolerância religiosa, depois a gente tem um que fala sobre saúde do nosso planeta, mas não só para isso que servem os cartazes, nós temos também o uso deles em manifestações, por exemplo, né? Como esses exemplos que estão aparecendo aí para vocês, que são de manifestações. E o primeiro fala assim, conhecimento destrói mitos. E depois a gente tem aí sou filha, irmã, amiga, esposa de alguém, né? A intenção dela era dizer que ela era alguém. Por isso que esse filha, irmã, amiga, esposa estão riscados, né? Que além de tudo isso, ela é alguém, ela é uma pessoa. E por último aí, se fere a nossa existência, seremos resistência. Então aí são cartazes de manifestações políticas, tudo bem? Jingles. A gente tem aí o jingle do McDonald's, né, que fala sobre o Big Mac, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim. E a gente tem aí também outro que é muito conhecido, que é do comercial da Dolly, né, que normalmente a gente já lê cantando. Que ele fala Dolly, Dolly Guaraná, Dolly o melhor, Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. São essas musiquinhas que ficam grudadas na nossa cabeça, né? A gente tenta esquecer, mas não consegue. A intenção dos jingles é justamente esse, ficar gravado na nossa memória, né? Para a gente lembrar sempre daquele determinado produto.
Depois dos jingles, nós temos aí os outdoors. Os outdoors eles servem para atingir um público que vai além do público-alvo, né, que é pretendido aí. Eles podem ser usados para trazer uma mensagem simples e curta, né? Eles podem ser usados para chocar, né, com alguma determinada mensagem, eles podem ser usados como propaganda, enfim, a gente vai ver alguns exemplos aí, como esse da Coca-Cola, né, do Natal, que tem de novo aquela frase, né, abra a felicidade, open happiness, em inglês, mas tem o mesmo propósito. A gente tem aí esse outdoor que fala sobre o cinto de segurança traseiro, né? Então, olha o exemplo que eles trazem aí pra gente, esse estilingue que mostra que se a pessoa não estiver usando o cinto, é isso que vai acontecer com ela, né? Ela vai ser jogada aí do carro, né? Através do vidro. Depois disso, a gente tem esse outdoor aí que fala sobre a nossa situação atual, né, que é a quarentena, e ele traz essa questão do fique em casa ou dance com a gente, né? Esse dance com a gente aí, se vocês já viram esse vídeo, né, que eles estão dançando aí carregando o caixão, seria essa a ideia, né? Dançar com a gente no sentido de que se você não ficar em casa, você pode morrer, ok? Bom, a gente tem aí no nosso slide algo que não foi mencionado diretamente na apostila, mas que é importante ser mencionado aqui, seriam as propagandas como formas de reforçar alguns estereótipos. Tá? É claro que essas propagandas, como essa de cerveja, por exemplo, que nós estamos vendo aí, elas não elas não são mais tão usadas assim, né? Elas foram proibidas, foram proibidas propagandas com esses estereótipos, mas a gente não pode excluir que ainda existem propagandas, né? Que tentam reforçar aí essas ideias. Então, eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês hoje aqui. Né? Esse primeiro, que seria o comercial de cerveja, que mostra uma mulher com um corpo padrão, né? Um cabelo mais voltado para o liso, uma mulher branca, né, com bronzeada, né, e ela sempre ali trazendo a cerveja, mostrando a cerveja. Então, essa propaganda ela sexualiza aí o corpo, né, ela sexualiza a mulher. Ela traz a ideia aí de que a mulher ela precisa ser esse padrão e ela precisa ser sensual, enfim. Depois disso aí, a gente tem a seguinte propaganda infeliz da Dove. A Dove, ela tem um histórico de fazer, né, propagandas racistas, e essa é uma das mais chocantes aí que eu encontrei, né, para trazer para vocês. A gente tem aí uma mulher negra e o comercial ele vai trazendo aí o sabonete do lado, né, da Dove, e de repente é como se o sabonete ele limpasse aí a mulher de modo que ela se transformasse numa mulher branca. E aí traz a ideia do estereótipo de que a mulher negra, de que o corpo negro, né, ele traz essa ideia de sujeira, o que é um absurdo, né? Não se sabe como, aliás, se sabe, né? Mas enfim, como esse tipo de propaganda ele vai parar aí nas mídias, né? Ele vai parar aí na televisão, enfim. Então tá reforçando aí um padrão muito problemático, né? Um padrão totalmente racista. Depois disso aí nós temos uma outra propaganda mais problemática ainda, né? Porque ela junta as duas últimas propagandas que nós vimos, da questão da sensualidade, né? Da hipersexualidade do corpo feminino, principalmente do corpo negro, né? Da mulher negra. Então, olha o absurdo já da chamada da propaganda. É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. E aí fala assim, devassa, negra, encorpada, esse negra, esse encorpada, né? Traz aquela ideia de sexualidade aí do corpo da mulher, né? Então, a mulher serve para trazer essa imagem, né? Para os homens, essa ideia que tentam passar aí. Felizmente, né, essas propagandas de cerveja que são mais que trazem essa questão da hipersexualização feminina, elas foram mudando com o tempo, né? E hoje
a gente quase não vê mais esse tipo de propaganda, mas é importante mencionar. A gente tem uma propaganda aqui que tenta reforçar a questão do abuso. É uma propaganda da escola, né? Tem a questão do redondo ali embaixo, que fala esqueci o não em casa. Esqueci o não em casa significa que qualquer um pode chegar em você que você vai aceitar. A ideia dessa propaganda é essa. Então, reforçar aí a questão do abuso, né? Principalmente do abuso no carnaval, que foi quando essa propaganda ela foi lançada. Tudo bem? Isso repercutiu muito. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar a repercussão dessa propaganda na internet, tá? Então, vale conferir. Bom, aqui a gente tem uma propaganda. Essa propaganda é a propaganda de 150 anos da Caixa Econômica, que tenta trazer um ar literário, né, para a propaganda. E ela traz aí a imagem de Machado de Assis, que é esse cara aí de chapéu, né? O outro também tá de chapéu. Mas enfim, esse que está caminhando aí pela rua. E aí eles tentam trazer a imagem de Machado de Assis aí, mas de uma maneira infeliz, como vocês podem perceber, né? Porque eles trazem Machado de Assis, né? Que é um homem negro, como uma figura branca aí. Tem um ator branco para representar Machado de Assis. E aí eles tentam reforçar o estereótipo de que, se ele é o maior autor da literatura brasileira, ele é um cara branco, né? Enfim, aconteceu aí uma grande repercussão e a Caixa depois fez um novo comercial com um ator negro para representar Machado, né? Então, eles se corrigiram, né? Diferente das outras propagandas que vocês viram anteriormente aí, ok? Sobre a publicidade online, é muito difícil falar sobre publicidade sem falar sobre as redes sociais, as mídias sociais, né? Hoje, a forma que a gente tem mais eficaz de fazer com que a propaganda chegue aí para as pessoas, né, para o nosso público-alvo, são as redes sociais, né? Quando a gente está lá no Instagram, que aparece uma propaganda de um curso, de um produto, né? Isso acontece porque é a forma que as empresas encontraram, né, de trazer até nós esse tipo de publicidade, tudo bem? Então, é muito mais fácil a gente encontrar aí a publicidade hoje pelas mídias sociais. Por último, para concluir, a gente tem a propaganda enganosa, né? A gente tem essa imagenzinha aí que fala: o crime de propaganda enganosa é aquele capaz de levar o consumidor a erro, prometendo algo que na realidade não vai ocorrer. E aí a menininha chorando porque na propaganda aparece um coelhinho, rosinha, todo bonitinho, feliz, e o que chega para ela aí é um coelho feio, né? A gente pode falar isso, né? Ele todo parece remendado, né? Um olho de um jeito, outro de outro, enfim. Então, a gente tem aí uma propaganda, né? A demonstração que seria uma propaganda enganosa. E a gente sabe que existe aí o Código de Defesa do Consumidor, que ele tenta trazer informações sobre esse tipo de problema, né? Que é a propaganda enganosa. Tudo bem? É isso. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.